que estou aqui, abra sua porta. Se alguém ouvir minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei. Vim trazer a boa nova. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui para mais um Jesus no Lar, o nosso encontro semanal. Gostaria de pedir a todos para curtir todas as nossas páginas, tanto o YouTube, o Facebook, o Instagram, o Twitter. E gostaria também de pedir para vocês derem um feedback para a gente, falar se estão gostando, alguma referência bibliográfica, alguma dúvida. Pode ser durante o programa, pode ser depois. Esse é um encontro semanal muito gratificante para a gente, onde a gente pode mostrar que Jesus visitou muitas casas e pode sempre visitar a nossa casa a partir do momento que a gente esteja disposto a recebê-lo. Hoje nós vamos falar sobre a casa de Mateus, em mais um episódio, mais um capítulo. Vamos pedir para a Camila ler agora o chamado Código de Conduta Moral, né? O Sermão do Monte, as Boas-Aventuranças. Oi, gente, boa noite. A gente vai fazer a leitura das Bem-aventuranças, que está, como sempre, nossa referência, o Novo Testamento, de tradução do Haroldo Dutra Dias. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então, com essa leitura, nós já vamos iniciar mais um Jesus no Lar. Pablo, hoje eu estou reparando que estamos num fundo sem flores, né? Para não ficar repetindo. Para não ficar repetindo. Muitas paisagens, muitos personagens. Eu pensei que hoje a gente ia ter como? O fundo do monte, sabe? Para a gente se sentir no mesmo ambiente, mas a beleza tá mesmo. Vai lá, Pablo. Eu estava lembrando aqui que você falou um monte de rede social, mas a gente agora está inovando também com o podcast, né? O pessoal... Caramba, verdade. Às vezes não quer gastar a bateria do celular, né? E podcast é legal que tu pode desligar a tela, pode baixar em casa e ouvir na rua. É interessante. Então, vai estar o link aí também, o pessoal pode ir atrás do podcast, que é uma coisa que eu não conhecia, mas é maneiro pra caramba. Agora que eu conheço, só ouço ele. Bom, a gente está falando novamente sobre Mateus, né? Só que agora a gente está dando um outro enfoque. E não é à toa, porque Mateus é um cara bastante interessante, né? Mateus, o primeiro, é considerado o primeiro evangelho é o dele, né? E se a gente for lembrar, é esse evangelho que a maioria ali acabou tendo como referência, com algumas modificações, mas é o dele. E é interessante porque ele lembra muito a gente, ele lembra muito qualquer um de nós, né? Era um camarada que sofria muito preconceito, ele passava por muito preconceito por ser judeu publicano, né? Não por ser judeu, passava preconceito dos judeus contra ele por ele ser um publicano e consideravam ele traidor. E
como todo cara que sofre preconceito, se a gente lembrar na escola, as crianças que passam por bullying é uma situação bem séria, né? Tem muitas crianças que, para não passar pelo bullying, ela acaba fazendo bullying com outras, né? E aí dá para a gente entender um pouquinho do Mateus, que a história dele, o trecho que eu fiquei para falar, para a gente ver a humanidade dele como a nossa também, é justamente aquele momento que está lá no Boa Nova, e ele é procurado por 3 conhecidos dele. Chega 3 camaradas lá na porta dele. Pô, a gente quer trabalhar na Boa Nova, chegam ávidos, né, para conhecer a Boa Nova. E Mateus, agora ele se viu do lado de quem tá podendo, né? De quem não tá sofrendo preconceito. Ele olha pro cara, pô, você aleijado vai ajudar como na Boa Nova? Vira pro outro, fulano, você que tá com acusações na família, vai ajudar como? Aí vira pro outro e fala, você que tá cheio de aflição, e sei lá o que ele queria dizer com aflição, né? Vai saber o que Mateus falou. Hoje a gente sofre aflição de estar em casa, de estar em qualquer coisa, mas eu sei lá o que ele quis dizer pro cara que tá sofrendo aflição, né? Mas eu não fiquei pensando muito nisso, não. Mateus bota os caras pra correr, né? E ele vem contar, e depois ele vem contar para Jesus, pô, aí, fiz isso, como é que eles iam poder ajudar, né? E ele tá no meio da galera ali, dos pescadores, Pedro, aquele pessoal todo ali que já seguia Jesus. Ele fala, eles não são nada, não são ninguém, vai ajudar como? E aí ele se liga que tá no meio de uma galera também, que é tudo gente que não tinha estudo, mas aí para consertar ele fala, não, mas vocês são pescadores, vocês são fortes, né? Vocês vão poder... Só que aí já tava, o caldo já tinha entornado, já tinha falado a besteira, né? Aí não tinha mais jeito. Mas ele faz isso, e isso aí me fez pensar, até porque depois vocês vão falar, logo depois é o Sermão do Monte, né? E é onde ele, caraca, realmente eu fiz besteira. Mas ele não foi o único, teve outros apóstolos, outras pessoas que seguiam Jesus, que falaram, manda cair raio na cabeça da galera aí, né? Pedro várias vezes também fez um monte de coisas, então ele lembra muito a gente. E interessante é que logo depois eu comecei a pensar, quando eu vi esse trecho, eu falei assim, poxa, ele me lembra muito aquelas pessoas que às vezes querem ajudar muito no centro espírita, na nossa casa espírita, e a gente às vezes não deixa a pessoa ajudar por causa de alguma coisa que a gente vê na pessoa, né? E aí, se a gente pesquisar na galera que conviveu com Chico Xavier, que teve grande proeminência, eu estava lembrando, Leandro até comentou desse homem uma vez, o Jerônimo Mendonça. E ele, com 17 anos, ele ainda não conhecia a doutrina espírita. Ele ficou conhecido como o Gigante Deitado. Era um cara alto, fortão pra caramba, jogador de futebol, jogava futebol. Com 17 anos, ele começou a sofrer de artrite reumatoide. Com 19, ele já estava na cama. Ele já não levantava mais para nada. E ele conheceu a doutrina espírita nesse período. Percorreu o Brasil inteiro, deitado numa cama, pregando o espiritismo. E se você olhar no YouTube, procurar vídeo do cara, ele era engraçadão, falava um monte muito engraçado. Um monte de parada doida. Ele era engraçadão. E aí ficou conhecido como Gigante Deitado. E o cara era um paralisado, né? Mateus ia considerar ele um aleijado, né? Se ele chegasse lá. E tem alguém que não serviria, né, para divulgar a Boa Nova. E o muito interessante na história dele, assim, que ele, antes de começar a sofrer dos males, ele era um cara um adolescente com bastante vicissitude, assim, e ele se chamava de Tarzão, sabe? Ele se chamava de Tarzão, se autodenominava Tarzão. Quando ele está numa reunião pública e no final teve uma psicofonia, aí uma mensagem aí fala, Tarzão, se prepare que as lutas da vida irão começar. Aí vem esses desafios todos e ele consegue vencer todos esses desafios, mostrando pra gente que
a condição do nosso corpo não influencia nada na missão que a gente pode ter. E aí, se a gente pegar, teve uma outra também, eu só peguei esses 2 exemplos, a Benedita Fernandes, lá em São Paulo. A mulher sofria uma subjugação braba, né? Andava perambulando na rua como mendiga, arrumando problema, e na década de 20, 30 ali, quem estava assim na rua ia direto para a cadeia, não tinha sanatório, né? No sanatório ela conhece o carcereiro começa a fazer evangelho no lar com ela, o outro lá, o amigo dele, depois continua, ela começa a trabalhar em prol da doutrina espírita, ela, negra, era ex-mendiga, né? Lavadeira, se juntou com as lavadeiras todas, começou a construir um monte de casinha, que mais para frente virou o primeiro hospital psiquiátrico da região, depois virou sanatório, depois fez um monte de escola. A mulher hoje tem até dia de feriado dela em São Paulo, né? E aí tem dias para comemorar ela, tem dia em São Paulo para comemorar ela. E era uma mulher considerada mendiga, né? Se chegasse na porta de Mateus lá para pedir para trabalhar na Boa Nova, Mateus ia botar para ralar, né? Aqui é só pescador, mendigo não. Engraçado que... Galera, né? Ele já estava mal com o pescador, não, aqui é só pescador, mendigo não. E a história da Benedita é muito bonita, e depois que ela já tinha construído isso tudo, ela vai fazer uma palestra, e ela estava muito calor e ela estava com chale, né? Durante a palestra toda, suando. Aí umas pessoas que estavam lá, umas mulheres, começam a falar que ela era metida, que ela era soberba, estava com aquele chale. E, na verdade, ela não tirava o chale porque o vestido que ela estava usando por baixo era muito velho e todo rasgado. E ela estava com vergonha de tirar. E ela trocava ela fica muito triste com isso, né? Ela trocava carta com Caibá Chuto. Quem de nós aqui troca carta com alguém importante do movimento? Não, o que eu queria, o contraponto que eu estou querendo mostrar, contando essa história, é que o julgamento pela aparência foi atravessando esse tempo todo, né? E às vezes... 2000 anos atrás, até hoje, as pessoas ainda julgavam pela aparência. Uhum. E às vezes nós, até hoje, a gente não para perceber que quando Jesus fala que veio para os doentes, a gente se... Um ajuda o outro, e às vezes nós somos o único exemplo que a pessoa pode estar seguindo ali, né? Às vezes eu não confio numa coisa que eu vou falar para a Camila, eu falo para o PH, né? E na rua é assim também, nosso comportamento. A gente, às vezes, a pessoa vai vir falar só com a gente aquela coisa, e se a gente estiver fazendo um monte de parada errada e rejeitar a pessoa, né, a gente está rejeitando em nome de Jesus. Olha, às vezes a gente está honestamente errado. É um contrassenso danado, né? Você não dá atenção para alguém, ou fazer o mal a alguém em nome de Jesus, isso não existe. É ao contrário. Camila, esses 2 exemplos do Pablo, eles mostram muito a força da palavra. Como a palavra transforma, como a palavra é importante, né? A Benedita, no começo, assim, quando ela ainda não tinha especialista para tratar das pessoas, ela abraçava as pessoas, e o magnetismo dela e as palavras ajudavam aquelas pessoas a se acalmarem. Então, discorre um pouco para a gente mais sobre a importância das palavras. Ouvindo o Pablo falar, eu pensei o quanto que a gente ainda julga nos dias de hoje, né? Sim. Você falou que a palavra tem poder criador, mas a palavra também tem poder destruidor, né? Mateus, nessa primeira fase que o Pablo contou, a palavra dele, mesmo sendo um seguidor da Boa Nova, não elevou aqueles homens que estavam querendo ajudar. Colocou meio que eles numa situação de, tipo, eu não sirvo para nada, eu não sei para que eu vou trabalhar para Boa Nova, né? Realmente eu não tenho lugar nesse trabalho. E aí, o interessante disso tudo é a gente pensar como que Jesus conversa com a gente sobre esse poder da palavra, né? Quando ele fala das bem-aventuranças, quando ele fala em seguida, levantando a moral de todo mundo ali, vós sois luz, vós sois Deus, ele está lembrando para a gente do poder criador positivo da palavra, né? E para a gente falar do poder da palavra, a gente precisa pensar onde que ela se origina, né? E a gente, como espírita, sabe que todos os nossos pensamentos e palavras, eles vêm do nosso espírito, né? Então, quando a gente pensa no poder da palavra, a gente tem que pensar que palavras que nós estamos criando, né? Fazer essa autoanálise, mas poder observar também qual é a fonte dessas palavras.
Jesus vai falar numa das suas passagens que a boca fala do que está cheio o coração, né? Então, se a gente quiser saber como que anda o nosso poder criador de palavras, a gente precisa se avaliar, fazer esse exercício de autoanálise, verificar nossos pensamentos, verificar nossas palavras, porque a gente pensa, a gente plasma ideias, a gente tem um conjunto de espíritos que conseguem ver essa nossa tela mental, mas quando a gente fala, né, esse poder da palavra, depois de dito, a gente não consegue recuperar. E aí uma historinha que eu estava lendo, acho que todo mundo já conhece, já ouviu em algum lugar, que um mestre muito famoso, uma história oriental, né, que diz que chegou para um discípulo dele e pediu para recolher todas as folhas que tinha no chão e botar num saquinho, e o discípulo fez. E aí ele fala assim, agora pega essas folhas e joga ao vento. O discípulo todo feliz pegou as folhinhas, jogou um monte para o vento. E falou, volta que amanhã e me diz como é que foi a experiência. E o discípulo no dia seguinte chegou todo feliz porque tinha jogado todas aquelas folhinhas ao vento e as folhas tinham sido dispersadas longe. E aí ele pergunta, agora você consegue recolher essas folhas? Né? A gente tem que pensar nas nossas palavras nesse sentido. Né? Quando Jesus fala para a gente observar do que o nosso coração está cheio para a gente saber como proferir a melhor palavra, é por conta disso. Quando as nossas palavras são lançadas ao vento, a gente não consegue recuperar. Que nem Mateus. Ele tentou remediar, né? Mas com certeza gerou um mal-estar. E é muito mais difícil a gente remediar do que consertar, né? Alguma coisa que a gente sabe que é igual um vaso de porcelana, a gente não consegue colar de novo, né? E aí a gente vê, em especial nessa referência que a gente está usando hoje da Boa Nova, como é o trato pedagógico de Jesus sobre o uso dessa palavra. Ele vai falar sobre a importância de nos educar, né? A importância da educação da palavra, porque a gente só vai proferir boas palavras se a gente estiver bem educado. E aí a gente tem que pensar não só na palavra, mas nos pensamentos, como eu disse, né? Tem reiterado sempre, porque às vezes a gente sabe, né, que a natureza não dá saltos. Então, muitas das vezes hoje a gente já consegue calar algumas dessas palavras que a gente sabe que vão magoar as pessoas que vão ouvir, né? Graças a Deus a gente já consegue segurar, botar a aguinha da paz na boca, que nem o Chico falava, né? Da gente segurar aquela água na boca para não falar. Mas a gente está num processo porque a gente espera que futuramente a gente nem pense isso, a gente nem tenha vontade de fazer esses tipos de pensamentos, né? Então, quando a gente pensa no poder da palavra, a gente pensa no alcance que ela tem e como nós aqui, a gente está usando a palavra para divulgar a Boa Nova. Todos nós temos nossas dificuldades, nossas angústias, aflições, mas assim como nas bem-aventuranças que a gente colocou no início, elas servem para nos mostrar que a gente está no caminho, né? Então, o lembrete sempre do poder das palavras, e se a gente quer saber uma medida, se as nossas palavras estão boas ou não, é lembrar de Jesus falando do grande mandamento, que é amar ao próximo como a você mesmo. Você gostaria de ouvir aquelas palavras que você vai proferir? Você, quando faz uma caridade, né, você fica julgando a pessoa, não, ela vai pegar o meu dinheiro e vai usar para bebida, vai usar para drogas, e deixa de fazer um ato de caridade por conta desse pré-julgamento, né? Porque muitas das vezes a gente se tolhe de fazer certas coisas porque esses pensamentos ainda ficam nevoando a nossa cabeça, né? Então a gente precisa estar sempre atento e lembrar do mandamento que os Espíritos colocam para a gente, né? Amai-vos e instruí-vos. A gente precisa amar sempre. E se a gente tem a doutrina espírita tão esclarecedora, a gente tem que usar essas palavras a nosso favor para que a gente possa disseminar luz por onde quer que a gente passe em todas as situações. Então, é para a gente refletir mesmo como é que a gente tem usado as palavras, para onde o vento está levando elas. E aí fica a reflexão interna de cada um de nós, mas que a gente espera que todo mundo possa fazer esse exercício também, né? PH, o grande problema da comunicação é uma pessoa fala, o grande problema é como a outra pessoa entende, não é isso? E eu gostaria que você falasse aí, o grande problema é como a pessoa entende. Por isso que Jesus usou a didática de contar todos os ensinamentos através de parábolas, para facilitar o aprendizado daquela galera. PH, qual é a frase que tem aí no seu WhatsApp? Que é, ama, fala aí pra gente. Ama, trabalha, espera e perdoa. Olha só, como encaixa bem com o estudo de hoje. Pode dar prosseguimento. Na verdade é uma frase dita, né, em Paulo Estevão e que guarda bastante assim,
fica guardada bastante no meu coração para que eu consiga exercitar isso, porque é um exercício diário. E a gente percebe que, mesmo eu colocando isso como frase de WhatsApp, isso não significa que eu consigo exercitar essas ideias, esses ideais no meu cotidiano. Mas é um esforço. Eu me esforço para poder tentar fazer isso. Né? Isso aí. Exatamente. Lembrete. E a gente percebe que o mesmo acontece com Mateus. E apesar dele ter tido aquele encontro maravilhoso com Jesus, que a gente já comentou em um episódio anterior, apesar dele já estar predisposto a realizar uma mudança significativa na sua vida, essa mudança ela não acontece da noite para o dia. Não é no encontro com Jesus apenas que nós vamos conseguir modificar a nossa vida. É preciso que a gente se exercite constantemente. E sempre que a gente necessitar, que a gente volte às palavras de Jesus, que a gente volte às vivências que Jesus exemplificou, que Jesus colocou para nós, para que a gente consiga voltar a esses ideais, né? De caridade, de auxílio ao próximo e de desejo de melhora para que a gente se torne pessoas melhores, homens de bem. Quando a gente analisa essa passagem de Mateus, a gente percebe o quão complicado ele é e pelos defeitos, né, pelas dificuldades morais que ele apresenta, por isso que a gente consegue encontrar consonância, né, entre ele e a gente, na verdade, entre vários apóstolos e nós mesmos. Porque são pessoas muito diferentes, pessoas com pensamentos diferentes, ideias diferentes, vivências e culturas diferentes. Então você imagine, Jesus coloca dentro do seu apostolado uma pessoa de intelectualidade muito grande, com alto poder aquisitivo, coloca, por exemplo, uma pessoa que está ligada a movimentos políticos, né, como Judas, outra pessoa que está ligada aos zelotes, né, que é Simão, e coloca pescadores humildes de Cafarnaum. Então ele reúne grupos muito diferentes, talvez abarcando exatamente a ideia de que a Boa Nova ela deve ser espalhada para todos e por todos. E aí a gente vai encontrar Mateus cometendo determinados equívocos que a gente comete no dia a dia. E Jesus, como ele tinha essa paciência e ele estava ali justamente para poder auxiliar esses apóstolos a se tornarem grandes divulgadores da Boa Nova, ele entende que eles vão cometer diversos deslizes, né, ao longo do caminho, mas que isso também vai ser necessário para que eles possam se engrandecer. E aí ele faz um comentário com Mateus depois dessas gafes que Mateus realiza, e ele vai até a casa de Pedro, né? E lá na casa de Pedro é que ele fala sobre essa ideia de que essas pessoas não servem para divulgar a Boa Nova, né? E aí causa um mal-estar entre os apóstolos. E aí dentro da casa de Pedro, Jesus tem uma conversa com ele. E ele deixa muito claro qual era o intuito dele, né? Porque ele fala, minhas observações partiram tão somente do meu intento de apressar a supremacia do evangelho entre os que governam o mundo. Então o que ele queria era que o evangelho de Jesus fosse pregado para os ricos, para os poderosos, para aqueles que conseguissem, vamos dizer assim, facilmente, através do poder, implantar a ideia da Boa Nova. E aí Jesus já corta ele, né? Porque ele fala assim, quem governa o mundo é Deus. E ali ele já mostra que, na verdade, os ricos e poderosos, com sua riqueza material, com seu status social, aquilo não é interessante. Não é interessante para a propagação de uma ideia que vem para as pessoas que sofrem, né? E ele diz ainda, Jesus, o amor não age com inquietação. Então, não há pressa para o amor. É o segundo discípulo que também cai nesse problema de achar que os poderosos vão implementar. Num outro episódio, a gente estuda Tomé, né, querendo que Jesus fale para os ricos, para também acelerar essa implementação. Eles ainda não tinham conseguido compreender da onde era o reino, aonde nasceria esse reino. Se for pensar, exatamente. Nenhum deles passou batido. Todos eles têm Não. alguma interpretação errada aí. E a gente só lembra de Judas, né? Porque Judas ficou conhecido por em isso que eu mas todos nem os citei outros... Judas, mas Tomé tinha esse pensamento, agora Mateus apresentou o mesmo pensamento. Não fica um. Se equivocaram,
Para você ter uma ideia, né? Como é que esses apóstolos, ouvindo Jesus ao vivo, eles ainda não compreendem verdadeiramente as palavras de Jesus. Imagine nós, né? Séculos depois. Então todos é bem eles abriram o olho complicado. na hora da prece. Todos eles. Abriu o olho na hora da prece, né? Todos eles. Então, e aí Jesus vai calmamente falando com ele, né? Porque se a Boa Nova fosse divulgada primeiro para os triunfadores da terra, né? Para aqueles que eram os grandes conquistadores, imagine qual seria a complicação. Porque como é que eles seguiriam a Jesus? Seguiriam um exército com grandes generais ao lado de Jesus que afastariam o povo, que exigiriam mantimentos para aquele exército, que se enfureceriam, que afastariam as pessoas com violência, né? E que protestariam contra as pregações de Jesus nos lugares mais humildes, nos lugares mais simples. E aí, na verdade, Jesus diz que a busca dele é pelos oprimidos, pelos aflitos, pelos caluniados da terra. Então você repara, quando ele fala oprimidos, aflitos e caluniados, ele está falando sobre os 3 amigos de Mateus. Exatamente. Justamente sobre os 3. Então ele está dizendo que o desejo dele é divulgar a Boa Nova para acender esperança em todos os corações, principalmente aqueles que estão em aflição, porque esses já estão com o terreno preparado para entender melhor as palavras de Jesus. Eles já estão sedentos de esperança, já estão sedentos de um futuro melhor. Então, eles com certeza aceitariam melhor as palavras de Jesus. E aí ele deixa bem claro, até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo, na verdade, são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Então é imprescindível que a gente atente à alma branda e humilde dos vencidos. Então é preciso atingir o coração dessas pessoas, porque esses corações é que vão conseguir perceber melhor a infinita bondade de Deus, né? E aí é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, é preciso acender, né, o sol que vai condensar e abarcar todas essas pessoas em aflição e sedentas de amor, para eliminar essa noite sombria que elas vivem dentro da sua existência, né? Por isso que logo em seguida, depois desse diálogo com Mateus, Jesus sobe ao monte e faz o grande sermão que a gente conhece e que foi lido por Camila no começo do nosso episódio. E a gente percebe esse link, porque mesmo no diálogo com Jesus, Mateus fica impressionado, ele fica tocado. Mas quando ele ouve o Sermão do Monte, ali ele se vence, ali ele se dobra. Ali ele percebe que o importante não é o status social. Ele não foi convidado para participar da Boa Nova, da divulgação da Boa Nova, pelo status social que ele tinha. Não era esse o importante. O importante é o que havia dentro do seu coração. O importante era a sede de amor que ele tinha. Isso era importante. Isso era o necessário para que Jesus o convidasse para a Boa Nova. Claro que os talentos dele também eram importantes. A gente vai perceber isso quando a gente lê, né, o Evangelho, e a gente percebe que um dos trechos do Evangelho foi escrito por ele. Como a gente já comentou, o Pai Nosso foi anotado por ele no momento em que Jesus estava pronunciando. Então ele tem uma importância fundamental, mas é preciso perceber que esses talentos eles têm que vir também com uma modificação interior. Jesus ele busca justamente nos transformar interiormente. Esse é o essencial. Exatamente. Durante todos esses estudos que a gente tem tido, a gente vai ver que no final das contas é sempre entre a gente e Deus, né? E a gente falando sobre a força das palavras, a transformação das palavras, Jesus usava a arte da contação de histórias. E aqui, antes da gente entrar, a gente estava conversando sobre a pintura na Capela Sistina, né? Que é Adão e Deus, e o dedo de Deus está esticado. E a última falange do dedo de Adão está dobrada, representando o livre-arbítrio. Pegando todas as histórias que foram contadas hoje, os exemplos do Pablo, que ele deu de 2 personalidades brilhantes, e usando o exemplo de Mateus, essas pessoas usaram o livre-arbítrio em escolher o bem,
em escolher seguir a Jesus, né? Conseguiram seguir aquilo que foi programado anteriormente. Então, através da arte que Jesus usava, da contação de histórias e de todas essas passagens lindas, o Sermão do Monte, como diz Gandhi, se a gente perdesse todos os livros da humanidade, só restasse isso, já estaria bom, porque ela é o manual do bom cristão, do bom ser humano, e ela apresenta o maior contrassenso entre o homem material e o homem humilde, o homem voltado para o espírito, né? O homem que busca essa transformação. E a gente pode observar nas bem-aventuranças, a gente aqui conversando antes, todos os verbos estão no futuro. É uma promessa futura. E o que Jesus quer dizer para a gente? Para a gente conseguir, através da fé, enxergar o melhor caminho para aquele sofrimento que a gente está passando. A gente não é muito diferente daquelas pessoas que estavam ali ouvindo o Sermão do Monte. Nas leituras hoje, eu estava observando que o Sermão do Monte era primeiramente para os discípulos, mas uma multidão estava ali do lado. E Jesus se coloca no alto, sentado, para que todos os vejam. Ele sobe primeiro, chama a atenção pela sua magnitude. Quando ele senta, ele se coloca equalizando todas aquelas pessoas. Todas as pessoas estão na mesma sintonia para receber aquele aprendizado. E não tinha um terreno tão fértil como aqueles corações sofridos ali naquele momento. Aí tem um psicólogo, que eu até anotei o nome dele aqui, um psicólogo suíço, que é o Carl Gustav Jung, que ele fala sobre a parte psicológica dessa passagem. E é impressionante que ele fala sobre o ego, né? Que o ego, o nosso ego é muito inflado de orgulho, de preconceito, de raiva, egoísmo. E a gente, quando ele vai entendendo o Sermão do Monte, o nosso ego tem que se esvaziar dessas coisas e procurar o que há de melhor dentro dele. E ele fala o seguinte, que Jesus ele enxerga a lei da projeção 2000 anos antes de existir a psicanálise profunda, que é o quê? Na passagem que está em Marcos, quando a gente enxerga um argueiro no olho do nosso irmão e não enxerga uma trave no nosso olho. Então a gente só consegue enxergar os defeitos nos outros e não consegue enxergar dentro da gente. E a Boa Nova, ela vem demonstrar isso tudo, que ela é uma transformação, né? Ela é o manual básico para a nossa reforma íntima. Então, a gente pode dividir ela em 3 partes, né? A reforma íntima, aí depois que a gente consegue aquilo tudo ali, a gente tem a devoção a Deus, né? A gente ser grato a Deus. E depois vem a perseguição da gente conseguir colocar tudo isso em prática. O Sermão do Monte, como eu estava falando hoje mais cedo com o PH, a gente podia montar um programa Sermão do Monte e ficar falando sobre ele, porque é muito ensinamento para ser desdobrado, né, dentro dele. E eu fico impressionado que quando tem 2 palavras que eu separei aqui, uma hebraica, que tem a ver com, que ele usa para ser chamado de... Tem a grega, que é makariol, que fala felizes. Ali ele não quer falar felizes, bem-aventurados na parte que era usada de material, que eram pessoas que teriam boa vida, não. Pessoas que estão abertas a entender por que passam por aquele sofrimento. Uhum. De entender que se elas conseguirem passar por aquilo ali, um reino melhor para elas virá, um reino vindouro, né? Elas são bem-aventuradas por isso, de estarem compreendendo. Aí tem a palavra hebraica, ashel, que significa estado de movimento dinâmico, o esforço para se melhorar. Então essas pessoas são ditosas, são felizes porque elas estão em transição, como nós, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele prepara o pilar para chegar nas bem-aventuranças. Os 4 primeiros capítulos, eles vão preparando a gente para entender, que não vim destruir a lei, o primeiro capítulo, meu reino não é deste mundo, o segundo, há muitas moradas na casa de meu pai, o terceiro, e o 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer novamente. Aí a gente consegue compreender as bem-aventuranças. E tem uma história da águia, né?
que é da águia americana, que quando chega com 40 anos ela não pode caçar mais. Aí ela começa uma transformação, ela começa a bater o bico na pedra para o bico cair. Depois que o bico nasce de novo, ela arranca as unhas. Aí depois das unhas ela arranca as penas e vive mais 40 anos. Eu estou contando essa história para simbolizar que o aprendizado e a transformação, ele não é fácil, sabe? E quando a gente está na nossa trajetória e a dor aparece na nossa vida, a dor aparece no nosso caminho, é porque a gente está se desviando dos ensinamentos de Deus. A gente tem que procurar rever ali do que o nosso ego está inflado, né? O que a gente está precisando melhorar. A gente está muito parecido com Mateus, antes do Sermão do Monte ou depois. Então, esse é o grande caminho para a transformação. Esse é o grande caminho para se entender, né? Fala, PH, que eu estou sentindo que você está ansioso. É porque a gente sempre está falando de casas, né? Sim. E a gente está falando da casa física de Pedro, onde teve o diálogo com Mateus, e a gente precisa remontar a casa física e mental de Mateus. Porque depois desse Sermão do Monte, o que acontece? Mateus volta para casa, né? Faz uma festividade, como ele já estava acostumado a fazer, mas não com os ricos e poderosos. Ele convida aqueles 3 amigos, né? Na verdade, ele convida a multidão de pobres e deserdados que participaram do Sermão do Monte, inclusive esses 3 amigos. E aí ele percebe que, na verdade, o papel dele é de acalentar os corações sofridos, assim como ele também já sofreu e como ele também sofre, de maneiras diferentes, né, em sentidos diferentes, mas ele percebe que esse é o papel dele. E aí, quando ele dá um abraço no companheiro que é aleijado, ali Jesus finalmente reconhece a modificação e diz: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus, assim como ele estava fazendo naquele momento. Esse livro, A Boa Nova, ele é muito gratificante no sentido que ele conta pra gente esses bastidores, né? Dessas transformações e essas passagens que inspiram muito a gente. E diferente de Mateus, a gente já tem a compreensão da vida eterna, da pluralidade das existências, do que a gente tem que melhorar. A gente já tem, a doutrina veio nos trazer esse alento aos problemas de hoje, mas também cobra muito da gente essa transformação que só pode ser feita por nós mesmos para fazer nascer cada vez mais o Jesus no nosso lar interior, né? Que toda semana a gente espera essa visita de Jesus, que ela possa ser permanente às 24 horas do nosso dia, que a gente consiga manter essa constância, a mesma vibração do Sermão do Monte, quando estava todo mundo equalizado, vibrando positivo. Estava todo mundo muito aberto a entender aquela mensagem, muito aberto a receber todos aqueles ensinamentos e conseguir passar pelas suas provações. Então, espero que a gente consiga manter essa vibração até a nossa próxima semana, né? Fica esse desafio para a gente. Como lembrete que você tem no WhatsApp, como todas as histórias que a gente ouve, vamos tentar exemplificar no Jesus dentro do nosso lar. Pedir mais uma vez para curtirem todas as nossas páginas, ajudarem a gente a compartilhar essa mensagem de Jesus, que é tão importante, tão gratificante para todos nós estar ouvindo e aprendendo a cada vez. Vai estar tudo aí embaixo. Meus companheiros, sempre é um prazer estar com vocês. Até a próxima semana. Fiquem com Deus, tá bom? Tchauzinho, gente. Tchau, Boa gente. noite. Até. Pois quem disser meu nome, pois quem agir em